A DC nos presenteou com um universo cinematográfico cheio de heróis icônicos, mas infelizmente nem todos os filmes agradaram o público. Desde o lançamento de Homem de Aço até o lançamento do segundo filme do Aquaman, foi uma montanha-russa de emoções. Pensando nisso, eu resolvi fazer uma tier list para ranquear esses filmes. A primeira categoria é perfeito, onde eu vou colocar o filme que eu considero nota 10. A segunda categoria é bom, aquele filme que eu gosto, mas reconheço alguns defeitos nele. A terceira categoria é ok, é aquele filme que eu não acho ruim, mas eu também não acho tão bom assim. E por fim, medíocre, que vai ser a categoria onde eu vou colocar os filmes que eu considero ruim. Lembrando que eu vou me basear somente na minha opinião para fazer esse ranking. Então se você discorda ou concorda, deixa aí nos comentários. Bem, agora a gente vai começar essa tier list aqui com Homem de Aço, que é o filme que deu início a esse universo cinematográfico da DC. Eu gosto demais desse filme, tem cenas de ação muito boas. Aquela cena do primeiro voo do Superman é incrível, cara, eu amo essa cena. Gosto muito da Lois Lane e da Amy Adams. Gosto também do Zod como vilão nesse filme. O CGI tá impecável, cara. Nessa época ninguém reclamava de CGI porque era tudo muito bom. Eu entendo quem não gosta tanto desse filme porque o Zack Snyder ele quis trazer uma versão mais sombria e até mesmo realista do que ele entende ou do que ele queria nos apresentar como Superman. Esse tom mais sério, mais violento, acabou não agradando tanto as pessoas. Algumas pessoas têm uma visão do Superman que não bateu com a visão que o Zack Snyder tem de Superman. Então eu consigo entender porque tantas pessoas não gostaram dessa versão do Superman. Mas eu, falando de mim, eu considero isso aqui um bom filme. Agora a gente vai falar sobre um filme que divide muitas opiniões até hoje. Batman vs Superman. Eu lembro que quando saiu os trailers desse filme, eu tava muito animado pra ir no cinema. A minha experiência na época foi incrível. Hoje, quando eu assisti esse filme, eu meio que reconheço muitos erros que na época eu não percebia, tá ligado? Eu era muito fanboy. Eu lembro que eu passava horas brigando no Facebook, tá? Por causa desse filme. Ok, mas agora falando dos pontos positivos desse filme. A gente já começa com a introdução da Mulher Maravilha. Cara, aquela cena que ela aparece pra salvar o Batman do Apocalipse é incrível, é épica. Outro ponto positivo desse filme é a trilha sonora. Cara, a trilha sonora desse filme é surreal. As cenas de ação também são muito boas. O CGI, olha, impecável. Fotografia, tudo maravilhoso. Tá, mas onde é que ele divide opiniões? No roteiro. Infelizmente, esse filme ele é muito ambicioso. É uma continuação direta do Homem de Aço. Então, a gente tem meio que as consequências dos eventos do filme Homem de Aço aqui em Batman vs Superman. A gente também vai ter o Lex Luthor mexendo os pauzinhos ali pra manipular todo mundo. A gente vai ter o Batman querendo a vingança dele contra o Superman por causa dos acontecimentos em Metrópolis. Enfim, são muitos pontos que o Zack Snyder quis trabalhar nesse filme que infelizmente não agradou tanto. Eu particularmente acho esse filme ok. Eu não acho esse filme essa desgraça toda, mas obviamente eu entendo que não gosta desse filme. Então por favor não me xingue por gostar dele. A gente vai para o primeiro filme que eu vou considerar medíocre dessa lista, que é o filme do Esquadrão. Eu lembro que na época começou a sair alguns trailers desse filme. Eu tava muito hypado pra assistir ele no cinema. Tava geral muito animado, só que infelizmente esse filme sofreu muitos nos bastidores. A partir do momento que a Warner viu que Batman vs Superman estava sofrendo uma recepção negativa tanto do público quanto da crítica, ela exigiu regravações do filme do Esquadrão. Então David teve que mudar alguns pontos ali. E a gente sabe qual foi o resultado, né? Um verdadeiro filme horrível. Mas até nesse filme, que é o que eu considero o pior desse universo cinematográfico da DC, tem coisas boas aí. Gosto muito da trilha sonora desse filme. Graças a esse filme que a gente teve a Arlequina da Margot Robbie, né? Que só isso aqui já tá valendo o filme. E tem algumas cenas de ações que eu acho muito legais. Então eu considero esse filme medíocre. Na verdade eu considero esse filme uma bomba, né? Mas enfim. Ok, o que eu vou falar agora vai servir tanto pro filme da Mulher Maravilha quanto pro filme do Shazam. Esses dois filmes conseguiram apresentar os personagens de uma forma mais otimista, que proporcionou às pessoas uma experiência cinematográfica mais leve, mais divertida. O filme da Mulher Maravilha, por exemplo, trouxe um personagem mais determinado, um personagem forte, na qual as pessoas se identificavam quando viam ela. Cara, aquela cena da Mulher Maravilha na Terra de Ninguém é fantástica. É impossível falar desse filme sem lembrar dessa cena icônica. Eu gosto muito de toda a construção desse filme, desde a Diana, quando ela era apenas uma criança e ela queria ser mais forte, até o Steve chegar na ilha e ela querer descobrir mais sobre o mundo dos homens, ela sair da ilha com esse homem, ela descobrir a guerra que os homens estavam fazendo ali. Ela, não, eu preciso destruir, eu preciso acabar com esse cara, acabando com ele, eu acabo com a guerra. E aí a gente chega num ponto do filme onde ela acaba com esse cara, mas a guerra continua. E ela vê como o universo é muito mais complexo do que ela imaginava. E ela aprende tudo isso da pior forma possível, porque aí no decorrer do filme ela perde o cara que ela tava se apaixonando, o cara que ela gostava. Então quando ela perde isso, ela
surpreende da pior forma possível como que o mundo dos homens funciona. Então, eu considero o filme da Mulher Maravilha perfeito, gosto muito. Enquanto Shazam já é um filme mais leve, mais despretensioso, mas que eu também gosto muito, porque pra mim, eu não acho que ele seja um filme assim inovador, ou que ele faça algo que nenhum outro filme fez antes, mas ele é um filme que ele trabalha muito bem a família. A comédia é bem dosada, as piadas pra mim funcionam muito bem. Então, eu gosto muito desse filme, eu considero esse filme perfeito, tá? Eu entendo quem não gosta tanto dessa versão do Shazam. Tem gente que acha que o humor às vezes se passa demais. Eu acho que pelo menos nesse primeiro filme o humor pra mim tá ok. Ok, agora vamos falar do filme da Liga da Justiça. Eu não acho esse filme medíocre, mas eu acho que para um filme da Liga da Justiça, ele é sim medíocre. A gente não tá falando de qualquer grupo de heróis, a gente tá falando da Liga da Justiça. Você espera uma coisa muito além do que eles entregaram. Como filme, ele é ok. Mas pra mim, como fã da Liga da Justiça, eu acho esse filme aqui medíocre. Agora eu vou ser polêmico e vou colocar Aquaman em perfeito, na categoria perfeito. Mas por quê? O roteiro desse filme não é grande coisa, mas ele entrega tudo o que promete. E pra mim isso é um ponto muito importante. Quando você vê um trailer do filme do Aquaman, você já sabe mais ou menos o que esperar. E eles entregam exatamente isso. Um filme divertido, um filme redondinho, um filme com cenas de ação espetaculares. E o Jason Momoa como Aquaman, pra mim aqui, na minha opinião, é perfeito. É literalmente perfeito. Eu amo a interpretação do Momoa no personagem do Aquaman, porque ele tá sendo ele mesmo, ele tá sendo o Momoa. E isso é divertido, isso é legal. Gosto demais desse filme. E pra mim eu considero ele perfeito. E outro ponto, o CGI desse filme é muito bom. Cara, a gente vai falar agora de um dos filmes mais subestimados desse universo compartilhado da DC, que é o filme das Aves de Rapina. E na verdade, se a gente for analisar mesmo, ele é mais um filme da Arlequina do que das Aves de Rapina em si. Então basicamente esse filme vai contar a jornada da Arlequina tentando aí se emancipar do Coringa. No decorrer do filme a gente também é apresentado outros personagens como a Canário Negro, a Caçadora, a René Montoya, a Cassandra. Todas elas são meio que subdesenvolvidas, porque a atenção principal vai ser na Arlequina. Agora falando sobre os pontos que eu considero positivo do filme, cara, as cenas de ação desse filme são muito boas, principalmente quando a Arlequina invade a delegacia. Eu acho que ali tem um dos melhores planos sequências desse filme. Acho a trilha sonora ela é bem pop, bem chiclete, tá ligado? E combina demais com a estética do filme. Considero esse filme muito bom. Agora a gente vai entrar na categoria sequências. Eu quero falar de 3 sequências em específico. A sequência de Shazam, de Mulher Maravilha e de Aquaman. Cara, eu acho que esses 3 filmes estão muito abaixo dos primeiros filmes. Vamos começar com Mulher Maravilha em 1984. Cara, esse filme ele tem meio que uma mensagem muito especial e bonitinha. Só que eu acho que essa mensagem foi meio que mal desenvolvida, sabe? Nesse filme a gente é apresentado a Pedra dos Desejos. Que basicamente você pegando ela e mentalizando ou falando mesmo o desejo, ele se realiza. Só que claro, cada desejo que você solicitar vai ter uma consequência. A Diana, por exemplo, ela pede o Steve de volta e em um determinado momento do filme, o Steve volta à vida. A Diana descobre as consequências desse desejo que ela fez. Essa sequência de Mulher Maravilha tem cenas de ação muito boas. Um destaque aqui eu dou pra a introdução do filme, onde a gente é apresentado novamente a pequena Diana, só que dessa vez em um torneio com as Amazonas. É um dos planos sequências que eu mais gostei nesse filme. Novamente, eu acho que o plot dessa Pedra dos Desejos ele é meio que mal desenvolvido. Mas eu ainda acho que esse filme tem pontos interessantes, mas ele fica um pouco abaixo do primeiro filme, então eu vou colocar ele em ok. Agora vamos pro segundo filme do Shazam. Ele perdeu muita coisa do primeiro filme. Talvez por o orçamento dessa produção ter aumentado, o diretor resolveu investir mais em cenas de ação e acabou perdendo um pouquinho da magia que o primeiro filme tinha, sabe? Eu acho que o primeiro filme ele tem uma jornada muito mais interessante de se acompanhar. A gente tem um Billy descobrindo ali seus poderes, ele investigando onde que tá a mãe dele. Aqui nesse segundo filme, as tramas envolvendo a família Shazam são muito, muito mal aproveitadas. Eles focam um pouquinho mais nos vilões, na mitologia que elas têm. Particularmente não achei isso tão interessante. Então eu também vou colocar esse filme em ok. Vamos para Aquaman 2. Eu acho ele bom, mas ele fica um pouquinho abaixo do primeiro filme. Nesse segundo filme, o James Wan, ele resolve investir aqui nos dois irmãos. No Jason Momoa como Aquaman e no Patrick como Orm. E a aventura dos dois é muito boa. Você dá muitas gargalhadas em diversos momentos. Só que eu acho que o vilão desse filme... Não que o vilão do primeiro filme seja... Nossa, que grande vilão. Não é. Mas eu ainda acho ele bem mais interessante do que o vilão desse filme. Esse filme também tem excelentes planos sequências. E particularmente tem uma luta que eu acho muito boa, que tá lá no terceiro ato, que é do Aquaman contra o Arraia Negra. Cara, essa cena é sensacional. Mas esse filme, ele meio que perde um pouquinho a magia, sabe? Talvez por causa de algumas regravações que o James Wan teve que fazer por ele ser o último filme desse universo compartilhado. Eu não acho esse filme tão bom quanto o primeiro, então vou colocar ele em bom, porque eu ainda acho ele bom.
só que inferior ao primeiro filme. Cara, agora vamos pra Adão Negro. Sabe quando você assiste um trailer de um filme e você sabe exatamente o que aquele filme vai ser? Pra mim, pelo menos, eu tive essa experiência com Adão Negro. Foi exatamente isso que o filme entregou. O The Rock sendo um herói, batendo no bonecão de CGI. A gente também tem a introdução de outros heróis muito interessantes, como o Gavião Negro, o Doutor Destino, o Átomo. É um filme do The Rock, cara. Eu não sei exatamente o que a galera esperava. Eu considero esse filme ok. Agora vamos pra Besouro Azul. Cara, Besouro Azul é um filme que eu gosto bastante. Eu acho ele um bom filme. Ele é basicamente, sim, uma aventura genérica de um herói. O diferencial de Besouro Azul é justamente essa representatividade latina que ele tem, que algumas pessoas não gostaram por achar muito estereotipado. Eu basicamente não me incomodei, me diverti bastante. Tem algumas piadinhas que eu gostei muito, principalmente envolvendo a Maria do Bairro e o Chapolin, mas tem gente que não gostou e tudo bem, né? Eu considero um filme, ó, bom. Vamos falar de The Flash. Tem gente que fala desse filme como se ele fosse a pior coisa do mundo. Eu, pelo menos como espectador, eu fui com uma expectativa de ver o melhor filme de herói de todos os tempos, e não foi isso que foi entregue. Foi entregue, na verdade, uma aventura bem ok, mas que ficou muito abaixo do que eu esperava. Os dois últimos filmes dessa lista, que é a Liga da Justiça do Zack Snyder e o Esquadrão do James Gunn. Começando com o filme da Liga do Snyder, de fato ele é muito longo, verdade. Ele tem muitas cenas em slow motion, verdade. Tem algumas cenas envolvendo a Mulher Maravilha com a trilha sonora de um gritinho ali que incomoda um pouco, verdade. Mas eu ainda acho um filme muito interessante. E toda a jornada dos fãs pra fazer esse filme acontecer é ainda mais interessante. Eu considero a Liga da Justiça do Zack Snyder perfeita, sabe? Talvez você discorde de mim, mas é isso. Bem, agora vamos falar do meu filme favorito, O Esquadrão do James Gunn. Esse filme é basicamente melhor que tudo que o seu antecessor de 2016. E mesmo com humor duvidoso em alguns momentos, ainda consegue te tirar boas risadas, além de apresentar um bom desenvolvimento em uma história simples, construída de forma orgânica e gradativa. Acredito que o fato do James Gunn ter total liberdade criativa, com certeza foi um dos fatores principais pelo êxito desse filme se comparado com seu antecessor. Aqui, a gente tem personagens com personalidade, seja o Tubarão Rei, que é um fofo, mesmo cometendo os atos mais brutais e violentos que você possa imaginar, o Sanguinário sendo um personagem casca grossa e que em alguns momentos demonstra sua vulnerabilidade, e de bônus, a gente ainda tem a competição sádica e cômica dele com o Pacificador. E claro, tem a Arlequina, né? Eu nem preciso falar nada. É a Arlequina da Margot Robbie. É literalmente um presente pro espectador. Esse é o meu filme favorito desse universo falecido, e não poderia ficar em outra categoria senão perfeito. Então galera, basicamente essa é a minha tier list do universo compartilhado da DC. Se você gostou do vídeo, curte. Se você concorda com minhas opiniões ou discorda, comenta aí que eu vou responder você. Se inscreve no canal se você quiser. E esse foi meu primeiro vídeo. É um vídeo mais experimental mesmo. Tô testando algumas ideias, vendo o que funciona, o que não funciona. E eu pretendo melhorar, tá? Então não desiste de mim. E até a próxima.